A próxima sinopse chama Tamago Prison. Tamago, pra quem não sabe, é ovo, então seria a prisão do ovo. Pra mim parece um título meio que a história levaria pra um ar de comédia, por ser prisão do ovo. Mas vamos ver. No período Heian, 7 crianças com dons sobrenaturais nasceram em diferentes partes do mundo. As 7 saíram. As 7 saíram de casa bem jovens, por vários motivos. Um deles sendo a necessidade de seguir um caminho correto de algum jeito. Depois de se encontrarem, partem em uma aventura e infelizmente acabam causando uma guerra, já que uma das crianças sentia medo e raiva dos adultos, pois foi abusada por sua mãe e despejada aos 5 anos de idade. Nessa guerra, as crianças lutam por 10 dias. 4 morrem, sobrando apenas 3, 2 meninos e uma menina. No fim, usando seus dons sobrenaturais juntos, os irmãos conseguem conter todo o ódio, vingança e rivalidade que sentiam pelas crianças em uma grande pedra. Pelas outras crianças, talvez? Não entendi. Usando seus dons sobrenaturais juntos, os irmãos conseguem conter... Os irmãos? Eles eram irmãos, de fato? E fala que eles nasceram em lugares diferentes do mundo, não entendi. Conter todo o ódio, vingança e rivalidade que sentiam pelas crianças, pelo que? Pelos que morreram? A guerra foi entre eles? Eu não entendi. Assim, estilhaçando-a e lançando as partes dela em todo mundo. Um certo dia de 2012, Fuyuki e Victor Timothy estão caminhando na rua até que Fuyuki encontra uma parte dessa pedra e acaba ficando fora de si, atacando seu irmão e sendo preso por vários motivos. Assim, entrando na prisão Tamago. Uma prisão que abriga menores de 18 anos e que já tiveram contato com a Lápis Cossíneos, a Rocha Escarlate, que, né, que o povo lá despejou. Junto com Fumiko Saito e Ko, resolvendo os mistérios, combatendo formidáveis inimigos, ao tentar chegar ao ponto de controle embaixo da terra. O que me chamou a atenção é o lance de, por exemplo, fala lá, a prisão Tamago, que eu aconselho fortemente a mudar o nome. Exatamente porque quando eu li, ali tá certo que nem todo mundo sabe que Tamago é ovo, mas acho que quem lê mangá e tal, quem tá mais por dentro disso, sabe que Tamago é ovo. E aí dá essa impressão que é mais comédia. A história não me parece uma história de comédia. Acho que o próprio autor fala aqui no e-mail que a ideia é ter, aliás, ser um mundo mágico, mas ter bastante drama e tal, e coisas mais psicológicas. Eu acho que esse título tende mais pro lado da comédia. Então eu mudaria o nome da prisão para alguma outra coisa que condizesse mais com o tema da história, com a temática e a vibe da história, vamos chamar assim. E aí fala, uma prisão que abriga menores de 18 anos que já tiveram contato com a Lápis Cossíneos. Tipo, é uma prisão muito específica. E aí quando eu falo que ela é uma prisão muito específica, isso me remete à viabilidade dessa prisão nesse mundo. Então, ela é uma prisão para menores de 18 anos que tiveram contato com essa pedra. Quer dizer, maiores de 18 anos vão para outra prisão? Existe uma prisão para maiores de 18 anos que tiveram contato com essa pedra? E existe uma prisão para a terceira idade que teve contato com essa pedra? Essa prisão, ela é local ou ela é uma prisão no mundo inteiro? Qualquer pessoa que teve contato com essa pedra vai para essa prisão que fica em algum país, em algum lugar do mundo, sei lá, fica em águas internacionais, por exemplo. Entende? São aquelas perguntas que a gente começa a ver e que, se a história às vezes não explica bem isso, o leitor pode começar a se fazer essas perguntas demais. Às vezes a missão da história não é nem explicar muito isso, mas ele começa a perguntar demais, começa a ver a viabilidade disso existir. Aquilo parece começar a não fazer muito sentido e aí ele acaba parando de prestar atenção na história em si. E aí entra o que eu falo, às vezes a gente estende demais para contar uma história relativamente curta. Qual que é o objetivo aqui? A gente tem que entender o nosso objetivo como autor quando vai contar uma história. Então, assim, o que eu quero contar nessa história? Eu quero contar uma história de fuga de prisão? Se é só a ideia de uma história de fuga de prisão, tecnicamente você não precisa de nada daquele background. Você precisa de uma situação em que o personagem esteja preso e situações para que ele queira fugir. Você diminui gigantescamente todo o background da história e foca muito mais naquela história em si, o que diminui muito também o número de páginas e o que você precisa apresentar, e diminui muito essas perguntas que o leitor pode fazer que podem acabar meio que fazendo a história desmoronar ali, porque diminui também muito mais as chances de furos e coisas do tipo. Mas beleza, aí voltando, qual é o meu objetivo como autor? Eu quero contar essa história aqui, mas eu quero que existam algum tipo de poder. Aí beleza, aí você pode colocar algumas dessas questões aí e adicionar. Aí vamos lá, conforme você vai querendo colocar você vai, coisas que você queira contar, você vai adicionando realmente elementos que justifiquem aquelas coisas que você queira contar. Mas quanto mais elementos se põe numa história, mais pontos existem ali para que existam furos de roteiro também.
E quando eu falo furo de roteiro, não é necessariamente só, tipo, tem o furo de roteiro clássico, que é tipo você apresentar uma coisa e outra coisa é desfazer aquilo que foi apresentado. E tem essas questões que não são necessariamente furos de roteiro, mas que são dúvidas que pode erguer na mente do leitor e que faça com que ele não preste muita atenção naquilo que você de fato está querendo contar. Então, muitas vezes a gente é levado a crer que quanto mais a gente incha uma história, melhor ela fica. Então, quanto mais background tiver, quanto mais coisas tiver, quanto mais personagens tiver, quanto mais detalhes a vida desses personagens tiver e tal, a história é melhor, e não necessariamente. Exatamente por conta disso, porque eles falam, eu tô querendo contar uma história sobre isso aqui. Se eu começo a focar muito nos pontos que estão em volta disso aqui, ok, quando bem feito pode gerar um mundo rico. Mas quando alguns desses pontos são mal feitos, você perde completamente o foco da história que estava sendo contado. Então, para mim, o detalhe principal é sempre pensar assim, o que eu quero contar? Qual é a história que eu quero contar e o que eu quero fazer? E a partir disso, você gera o que vai ir para o lado, mas sempre pensa, peraí, isso aqui está caminhando, isso aqui está levando para o que eu quero contar? E aí tem a questão de tema e trama que eu vivo abordando aqui. Isso que eu estou criando está compondo o tema da história que eu quero abordar? E qual que é o tema aqui, sei lá? O quanto o ódio é prejudicial ou algo assim? Ou o quanto é preciso aprender a conviver com sentimentos negativos? Para mim, me pareceu um tema que poderia ser abordado aqui. Porque todo esse problema foi causado porque você teve pessoas que não souberam lidar com seus sentimentos negativos, né? Que eram crianças. Logo, talvez eles nunca aprenderam a lidar com sentimentos negativos. E aí eles colocaram todos eles numa pedra, separaram essa pedra. E agora essa pedra causa sentimentos negativos nas pessoas que têm contato com ela. E aí, beleza. Por mais que a gente vá acompanhar uma história de fuga de prisão, aí entra o que eu falo. Como que eu posso abordar esse tema de a gente aprender a lidar com sentimentos negativos, aprender a se guiar, aprender a ter esses sentimentos negativos e lidar com eles de fato, lidar com as consequências deles, saber controlar esses sentimentos e não só tentar fingir que eles não existem. Todo mundo tem sentimentos negativos várias vezes na vida e é um dever de cada pessoa aprender a lidar com seus próprios sentimentos de modo que eles não causem mal para si mesmo e nem para outras pessoas. Isso é um objetivo muito legal para ser contado nessa história, que dá para ser contado mesmo que seja uma história de fuga, de prisão. Porém, a gente precisa que todas as histórias que a gente conta caminhem para esse tema, caminhem para a compreensão e aprofundamento desse tema, de modo que não vai perder aquele senso de estamos indo nessa direção. Essa é a trama principal, essa é a história que eu quero contar. Porque beleza, se você quer fazer um mundo repleto, um mundo cheio de coisas, com vários negocinhos, é aquele negócio que eu falo, você não precisa se prender a fazer um mangá só na sua vida e falar, caramba, eu tenho uma vida só e eu tenho um mangá só que eu posso fazer nessa vida, é só esse, e se eu não fizer ele, acabou, eu não posso fazer mais nada, não posso criar mais nada, eu vou fazer só esse mangá e acabou. Não precisa ser isso, você pode contar outras histórias nesse mesmo universo que você criou. Você pode quebrar esse universo em universos diferentes, histórias diferentes, de modo que elas sejam mais simples e fáceis de compreender e que você possa abordar as histórias e contar as histórias que você quer contar naquele universo ou em outros universos. O que eu falo aqui tenta sempre ter em mente aquilo que você quer fazer. E aí, independente dessa história aqui ou de qualquer pessoa que esteja aí em busca de criar seu próprio mangá, desenvolver sua própria história, sempre pense assim, o que eu quero contar? Qual que é o meu objetivo ao fazer esse mangá aqui? É contar qual história? E aí, tudo que você vai colocar dentro daquele mangá, dentro daquelas páginas que vão compreender aquele mangá, tem como objetivo contar aquela história. Sim, alguns pontos você vai expandir mais o universo, isso é legal, mas o que eu falo aqui para tomar cuidado é com a dose dessa expansão de universo. Se você tem mais tempo expandindo o universo do que contando a história principal, a história ela perde um pouco de objetivo. E eu sei que é complicado falar isso num mundo onde a gente tem One Piece, etc. A gente tem todo esse modelo de publicação japonês que não liga muito para uma trama principal e foca realmente em várias tramas paralelas expandindo o universo. É legal expandir o universo e eu particularmente gosto também bastante de expandir o universo, mas a gente tem que ser realista com relação à nossa produção aqui no Brasil. A gente não consegue fazer um mangá de 3.000 capítulos, que nem um japonês, porque a gente não tem a condição financeira para poder dedicar 24 horas do nosso dia só para fazer o mangá. A gente tem que dedicar com outras coisas também. Eu torço e trabalho para que um dia seja possível fazer isso aqui no Brasil, mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, não é possível. Então, é interessante que a gente consiga fechar um mangá, que igual eu falei lá no começo, fechar um mangá e ter ele até o final aqui na nossa mão, para que ele esteja aqui, ó, pronto, publicado e possa ser lido. E até irônico eu falar aqui exatamente isso com Hooligan, porque Hooligan foi um mangá que eu fiz durante
5 anos e ele não tá pronto, e eu vou precisar provavelmente de mais uns 5 anos para fazer ele. Eu fiquei um bom tempo parado exatamente porque, infelizmente, não dá pra gente largar toda a nossa vida só para fazer o que a gente quer fazer, porque no Brasil ainda não tá funcionando desse jeito as coisas. Então eu tive que ficar com o Hooligan parado por um tempo. Vou retomar ele esse ano, provavelmente. Quando esse vídeo estiver saindo, eu já estou começando ali os planejamentos para retomar o Hooligan esse ano. E dessa vez, se tudo der certo, eu torço seguir até o final, de fato. Mas é muito tempo, são mais de 10 anos com o mangá sendo trabalhado, fazendo um mangá só. Isso é uma porcentagem muito grande da nossa vida. Então, tente encurtar as histórias e focar naquilo que você quer contar, porque daí você não vai se arrepender, não vai se perder no meio do caminho e, sobretudo, não vai largar a história na metade.